o nosso estudo dessa noite, um estudo não muito fácil, né? Onde não há muita concordância entre os cristãos evangélicos, mas que, no nosso ponto de vista, a Bíblia, ela, como sempre, tem um ensino muito claro a respeito de todas as doutrinas. Essa é a que nós chamamos a doutrina da eleição. Mas antes de entrar propriamente no estudo, eu quero convidar o irmão e a irmã a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 12. Efésios, capítulo 1, de 3 até o versículo de número 12. É assim que lemos na palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado. Nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Que texto maravilhoso! A palavra de Deus sempre é maravilhosa, mas aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, que é aquele que teve a santa incumbência de pegar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e transformá-los em teologia. Na verdade, a teologia cristã, ela foi, na verdade, sistematizada, vamos dizer assim, pelo apóstolo Paulo. E é ele que, nas suas cartas, especialmente na carta aos Romanos e na carta aos Efésios, vai então nos falar sobre o grande mistério, o mistério da eleição, que nos apresenta a palavra de Deus. Mas, com muita humildade, nós já de antemão precisamos admitir que esse tema não é um tema fácil para a cristandade, nem para a teologia. Tanto é que grandes teólogos, grandes evangelistas de todos os tempos não concordam em aspectos da doutrina da eleição ou da predestinação. Então, não queremos de maneira nenhuma, de antemão já quero afirmar isso, ser o dono da verdade, mas com muita humildade precisamos olhar para a palavra de Deus, ver as coisas que estão reveladas e firmar, sim, a nossa fé naqueles pontos que são cruciais, naqueles pontos que são fundamentais e naquelas questões onde não há convergência, com humildade e amor, respeitarmos as diferenças e podemos realmente estar prontos para caminhar juntos, não é? Como crentes no Senhor Jesus, sabendo que há mistérios na palavra de Deus e mistério é mistério e não cabe a nós desvendá-los. Mas podemos estudar a palavra de Deus e é isso que estamos aqui para fazer. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre a teologia batista, é interessante pensar como nós, os batistas, não é?
somos, às vezes, marcados pela diversidade, inclusive no que diz respeito à teologia. Por isso que eu digo que precisamos ter muita humildade. Já no início do movimento batista, na Inglaterra, nós temos, então, já o surgimento, não é, de dois grupos entre os batistas, como nós já, quando fizemos aquelas lições iniciais sobre a história dos batistas, já abordamos, en passant, esse estudo. Os primeiros batistas foram chamados batistas particulares, porque eles eram, ou foram, muito influenciados pela doutrina calvinista da predestinação, que pregava e prega ainda hoje que a salvação é para apenas alguns eleitos, que Deus de antemão já escolheu, tendo escolhido alguns para a salvação eterna e, no que é chamado da predestinação dupla, outros para a perdição eterna. Nesse caso, os primeiros batistas, né, na Inglaterra, especialmente em Londres, eram os batistas particulares. Esses tinham uma ideia, principalmente em relação ao ser humano, uma ideia negativa do ser humano, como se todos os seres humanos fossem depravados a partir da queda no Éden. Mas logo depois, até mesmo com o surgimento dos grandes avivamentos e do despertamento, principalmente por um inglês, um sapateiro inglês chamado William Carey, o chamado pai das missões modernas. Ele, William Carey, certo dia, ele que tinha na sua sapataria um grande mapa do mundo e orava todos os dias, e o seu coração ardia principalmente pela Índia, esse grande país ainda não alcançado completamente pelo Evangelho. E William Carey, então, disse ao seu pastor, que era um batista particular, ele disse, quem vai salvar o povo indiano, o povo da Índia? E o seu pastor, então, do púlpito teria dito a ele, jovem, sente-se, se Deus quiser salvar os indianos, Ele vai dar um jeito nisso e Ele vai escolher alguém para fazer isso. William Carey, possuído por esse ardor missionário, então, ele próprio se colocou diante de Deus e foi ele mesmo para as Índias para pregar o Evangelho, e depois que ele foi para as Índias, nunca mais voltou para a Inglaterra. Por isso é chamado o pai das missões modernas. Esse movimento influenciou, então, os batistas para que um outro tipo de pensamento, a de que Jesus não teria morrido, então, apenas para um grupo particular, mas para todos. Afinal, diziam eles, é isso que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Surge, então, ali por volta de 1640, um outro grupo no meio batista, os chamados batistas gerais, que então criam num outro tipo de pensamento. Bem, mas esses dois pensamentos, o de uma salvação restrita, não é? Ou uma salvação, uma expiação limitada de Cristo apenas para um grupo, e o outro tipo, a outra teologia que prega uma expiação universal de Cristo, na verdade, ela teve origem em dois grandes teólogos, principalmente do meio protestante, da Reforma Protestante. Um deles, um francês chamado João Calvino, ele foi um dos principais reformadores. Francês começou a sua reforma no norte da França, mas devido à perseguição aos protestantes naquele país, ele radicalizou-se no sul da Suíça, especialmente na cidade de Genebra, onde ali ele começou, então, a pregação reformada, que previa, então, dentre N outros pontos, não é, a salvação como obra exclusiva de Deus, do começo ao fim, ensinando assim, de maneira clara, que Deus, então, é soberano na salvação do ser humano, e por esse estar morto, perdido, ele não tem vontade, então não pode escolher absolutamente nada.
o outro grande teólogo, um holandês chamado Jacó Arminio. Ele contrapôs a doutrina calvinista, mostrando então que mesmo que a humanidade realmente estivesse caída e depravada por causa do pecado original no Éden, ainda assim o ser humano não teria perdido o seu livre-arbítrio. Ele ainda teria condições, sim, de optar, de crer ou não em Cristo, ou seja, de resistir a essa graça salvadora trazida por Cristo, como lemos aqui na Escritura de Paulo aos Efésios. Portanto, ao longo do tempo, e no final desse estudo você vai ver isso, os batistas, influenciados por essas duas teologias, acabam ainda hoje, de uma maneira equilibrada, no meu ponto de vista, aceitando verdades tanto de uma quanto de outra escola, mas de alguma maneira também tendo na sua maior parte um ensinamento que tenta conciliar esses dois pensamentos, tendo em vista que ambas as teologias, logicamente, foram compiladas através da mesma Bíblia. Pois bem, pensemos então rapidamente, como nos propõe aqui o autor das nossas lições da revista Bases Bíblicas, primeiro sobre esse gigante da fé evangélica, da fé protestante, chamado João Calvino, que deu origem a um tipo de teologia que é, por tudo, conhecida como o calvinismo, não é? Basicamente, a doutrina calvinista, como você vai ver no próximo slide aí, ela tem 5 pontos a respeito, então, da soteriologia, ou a doutrina da salvação. Calvino, então, ele pregava a depravação total do ser humano, ou seja, no Éden, quando o homem caiu, então, ele se tornou completamente sem autonomia, ou sem condições de escolher no que diz respeito à salvação para si mesmo. Ou seja, o ser humano, nesse sentido, ele nasce depravado, ele nasce mal. A sua natureza é uma natureza má. A depravação total da humanidade. Um outro ponto colocado por Calvino é o que nós podemos chamar da eleição incondicional. Ou seja, incondicionalmente, independente da vontade humana, Deus, pela sua soberania, ele então elege e decreta algumas pessoas para salvação e estende a essas pessoas aquilo que Calvino chamava da graça irresistível. Então, a irresistível oferta da salvação para esses eleitos, para esses predestinados, é irresistível. Ou seja, essas pessoas que de antemão foram escolhidas pelo próprio Deus, não teriam como dizer não à salvação oferecida pelo próprio Deus. Daí, então, essa eleição ser incondicional, ou seja, aquele que foi eleito, em alguma medida, em algum momento da sua história, terá acesso à graça de Deus, a essa oferta de Deus, e não irá resistir. Ele aceitará, mas aceitará porque já estava predestinado para aceitar. Um outro ponto da doutrina calvinista é exatamente aquilo que Calvino chamou da expiação limitada. Claro, se são só alguns escolhidos de antemão por Deus para serem salvos, então a expiação, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, essa então estaria limitada apenas àqueles que de antemão foram escolhidos, né? E se aqueles que foram escolhidos não podem rejeitar a salvação, né? O homem, então, não teria nenhuma parte daquilo que nós chamamos de volição ou da vontade. A vontade humana,
ela não implicaria de maneira nenhuma, claro, estamos falando da doutrina original calvinista. Ao longo do tempo, isso em alguns grupos vão ser, digamos, calvinistas menos radicais e outros calvinistas mais radicais, não é? Mas na doutrina básica de Calvino, que foi, inclusive, muito influenciada pela doutrina de um outro teólogo, um dos pais da igreja, que foi Santo Agostinho, que também, digamos assim, foi um dos primeiros a escrever sobre essa ideia dessa predestinação como ação exclusiva de Deus para a salvação de alguns. Calvino, então, dá voz a Agostinho dentro da Reforma e também, digamos assim, estende esse pensamento, né? Bem, consequentemente, o restante da raça humana, os que não foram predestinados ou escolhidos por Deus na sua soberana vontade, eles então não teriam nenhuma possibilidade de serem salvos, porque Deus já teria decretado e a expiação de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, ele seria limitado apenas para aqueles que foram, então, realmente escolhidos por Deus. Mas há, na doutrina calvinista, além desses pontos interessantíssimos, todos eles, inclusive, baseados na Escritura Sagrada, especialmente na Carta aos Romanos, especialmente no capítulo 9, mas uma doutrina que ambos os grandes teólogos, de certa maneira, concordam, e que para nós batistas, essa sim é muito cara. É a doutrina chamada a perseverança dos santos, ou seja, aquela máxima que nós sempre dizemos, uma vez salvo, salvo para sempre. A doutrina da perseverança dos santos, ela faz muito sentido dentro da doutrina calvinista, porque ela é uma questão lógica. Se não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo, é lógico que não há nada também que ele venha a fazer que possa fazer perder a salvação. Ou seja, se a salvação é única e exclusivamente obra da vontade soberana de Deus, então não há nada, humanamente falando, que o ser humano possa fazer para quebrar esse pacto, para quebrar essa determinação de Deus. O outro extremo desse pensamento calvinista é, lógico, aquilo que é chamado de arminianismo. Como disse, a teoria, a teologia elencada por Jacó Armínio, que vai, de certa maneira, se opor a esse pensamento calvinista. Também a doutrina arminiana, ela contém 5 pontos, né? O primeiro deles é a eleição condicional. Bem, que a doutrina da eleição é bíblica, não tem dúvida. No próprio texto que acabamos de ler, aparece essa doutrina de maneira muito clara, inclusive a palavra predestinação 2 vezes. Todos concordam que existe sim uma eleição feita por parte de Deus. Mas essa eleição, ela é condicional, ou seja, o ser humano, ele continua com o seu livre-arbítrio intacto, podendo então ainda responder a essa oferta da graça de Deus. Por isso ela é condicional, porque o ser humano, ele pode aceitar a oferta de Deus, a salvação, ou ele pode também rejeitar, uma vez tendo ouvido a palavra de Deus. Nesse caso, a capacidade de vontade, a faculdade volitiva do ser humano, ela está plenamente resguardada, porque o ser humano, então, ele pode, pela vontade, responder sim ou não. Há vários textos da Bíblia que também atestam essa verdade, não é? Paulo, por exemplo, em Filipos, quando
é perguntado a eles, né, o que devo fazer para ser salvo, no capítulo 16 de Atos. E ele responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nesse caso, a condição para ser salvo é a fé em Cristo Jesus. E se abrange a toda a família, nesse caso, Deus escolheria ou predestinaria todos de uma mesma família? É uma pergunta boa que arminianos fazem a calvinistas e que também nós podemos fazer nesse pensamento e nessa digressão teológica que estamos fazendo hoje à noite. Pois bem, um outro ponto da doutrina arminiana é exatamente a expiação universal. Claro está que, se a eleição é incondicional, então, nesse caso, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi por todas as pessoas, por todo o mundo, como diz João 3,16. E mundo ali não é a ideia de planetas, mas a ideia de pessoas. Então, se todo aquele que crê pode ser salvo, segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, então, nesse caso, a salvação, a expiação de Cristo na cruz do Calvário, ela não foi particularmente para um grupo, mas foi para toda a humanidade, nessa visão arminiana. Nesse caso, corrobora com isso a fé salvadora, ou seja, o próprio apóstolo Paulo também, aos Efésios, no capítulo 2, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. A graça e a fé são dons de Deus. A graça, nesse caso, ela pode ser resistida, não é? Porque a fé salvadora é dada por Deus, mas apropriada pelo ser humano. E eles vão concordar, em certa medida, na perseverança dos salvos. A diferença, nós podemos ver nesse quadro, que eu vou pedir o Rafael para colocar aí, para nós vermos. Está também esse quadro um pouco diferente na sua revista, na página 116, mas aqui talvez ele aparece com a clareza maior. Então, está aí um quadro comparativo. Se você quiser, Rafael, tiver como colocar em toda a tela, que aí as pessoas podem ver melhor com a letra melhor. Não, é o quadro mesmo, o anterior. Só abrir para a tela toda. Se não tiver, não tem problema. Mas é um quadro comparativo. Então, à sua esquerda está o calvinismo e à sua direita está o arminianismo. Então, a gente pode pensar assim, para cada uma dessas ideias, o que é o ser humano? O ser humano está de escolher nem de receber a salvação. Já no arminianismo, esse ser humano em total depravação, ele pode sim receber a oferta da graça da salvação e aceitá-la ou rejeitá-la. Um outro ponto também é como se resolve então o problema desse ser humano separado de Deus, destituído da graça de Deus, como apresenta a palavra do Senhor. Calvino vai falar então da graça irresistível, ou seja, Deus, segundo a sua soberania, oferece a salvação por meio da sua graça irresistível, e o homem então não poderá, diga de passagem, aquele ser humano que foi predestinado, ele não poderá, não terá capacidade de rejeitar essa graça de Deus. Já esse problema se resolve no arminianismo com aquilo que ele chama da graça preveniente ou a graça resistível, não é? Nesse caso, então, o ser humano sim pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida. Ele pode escolher não ser atraído pela graça para a salvação em Cristo Jesus. E aí é uma grande confusão daqueles que creem, inclusive, que a pessoa pode perder a salvação. Não é?
Mas há aqui um grande equívoco, né? Porque em alguns textos da palavra de Deus, como o Hebreus 10, por exemplo, aparece ali algo que pode dar uma margem para um pensamento de perda de salvação. Mas lá o texto é muito claro quando diz aqueles que foram iluminados. Ser iluminado, como nós entendemos, é receber a oferta da graça, receber a ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, receber isso tudo, estar numa atmosfera espiritual, que é a igreja, mas ainda assim resistir a essa graça, dizer não a essa graça. No dizer do apóstolo Pedro, é como aquele que, como o porco que foi lavado, mas volta novamente ao chiqueiro, mesmo depois de limpo. Recebeu toda essa oportunidade, mas voltou à velha vida. Ou como o cão, ainda o apóstolo Pedro escrevendo, e ele diz que volta o seu próprio vômito, ou seja, depois de vomitar, come de novo aquilo que havia vomitado. Isso não tem a ver com perder a salvação, porque só se perde aquilo que se tem. Se a natureza continua de cão ou continua de porco, é porque não foi salvo. Então, o salvo, ele vai permanecer sim até o fim. Um outro postulado que nós podemos ver aqui, respondendo à pergunta, qual a consequência disso? A consequência para o calvinismo da graça irresistível é a eleição incondicional. E, para o arminianismo, exatamente o contrário, não é? O contrário. Num caso, a graça, então, ela está baseada no decreto de Deus, né? A segurança da salvação, a última pergunta. Onde está a segurança? No decreto, na palavra de Deus, não é? Porque ela é uma eleição incondicional. O que garante a segurança da salvação para o arminianismo é o próprio Cristo, porque vão dizer a salvação, a predestinação é em Cristo, como lemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, como por exemplo no verso 11 do texto que lemos, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Essa predestinação em Cristo, ela vem então nos dizer que, a partir do momento em que eu creio em Cristo, em que eu entrego a minha vida a Cristo, aí sim, eu estou predestinado à salvação, porque eu não poderei perdê-la mais. Então, se Cristo me garante a salvação, nesse caso, eu não posso perdê-la. Logo, eu estou, sim, predestinado. Mas não porque Deus, desde os tempos eternos, resolveu escolher uns para a salvação, outros para a perdição. Absolutamente. Mas tão somente porque Deus, a partir do momento em que o homem caiu, no capítulo 3 do Gênesis, já no versículo 15 do capítulo 3, ele dá o decreto, não é? A serpente que irá ferir o calcanhar da mulher, na verdade se referindo à sua descendência, mas diz à mulher, a sua descendência esmagará a cabeça da serpente. Ali está já o plano de salvação de Deus. Ali está a solução para aquela questão do pecado humano. Então, caberia sim ali também uma condição volitiva do ser humano, ou seja, aqueles que em Cristo, aqueles que creram desde o Gênesis que a semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, iria realmente pisar a cabeça da serpente. Todos que creram no Antigo Testamento, nessa promessa, no Novo Testamento, naquela realidade presente e hoje também nesse fato passado, mas que aponta para o futuro, todos que creem em Cristo por sua livre vontade estão sim predestinados, porque jamais poderão perder a salvação, porque a salvação nunca foi obra humana. Essa nunca foi. A obra salvífica de Deus foi começada e terminada pelo próprio Deus. Caberá ao ser humano, nesse caso, apenas
aceitá-la ou não. Na verdade, só um Deus soberano. O livre-arbítrio humano não tira em maneira alguma a soberania de Deus, porque só um Deus soberano e tão poderoso é que poderia, sim, criar um ser humano e dar a ele vontade e liberdade, como é o caso do que Deus nos deu. Mas vamos adiante, não é? Nesse caso, então, temos aí essa dicotomia, né? Entre eleição e predestinação. Temos aí também um outro slide que vai nos mostrar isso, né? Então, nesse caso, a eleição é a escolha, como está na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. É a escolha feita por Deus em Cristo. Por isso a palavra em Cristo está ali grifado, não é? Em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito dessas pessoas. A salvação nunca foi obra humana, nunca foi busca humana, de maneira alguma, não é? Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da graça de Deus. A graça de Deus, ela não exclui de maneira alguma a obra de Cristo e muito menos a condição do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O homem caído não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele continua com ela. É assim que nós entendemos na palavra de Deus a eleição. Já a predestinação, ela vai significar, então, predeterminar, decidir de antemão, né? E aí nós temos um teólogo, que é um teólogo batista, e nós podemos pensar nele como, digamos, um calvinista moderado, não obstante ser batista. Ele traz uma declaração muito interessante, que foi colocada aí na nossa lição, pelo autor da lição. Olha que o Strong, esse teólogo, diz: não existe predestinação para reprovação. Em outras palavras, apesar de que Deus predestina para a vida, para a transformação segundo a imagem de Cristo e para a santidade, por outro lado, isso não quer dizer que ele predestinou alguns para a condenação, conforme alguns teólogos calvinistas mais radicais afirmam. É interessante isso, quando nós pensamos na chamada dupla predestinação, porque o próprio Calvino pregava que se Deus escolhe alguns para a salvação, logicamente ele vai escolher alguns para a perdição. Mas, nos textos onde aparece a ideia dessa predestinação, segundo Strong, a ideia é sempre positiva, como, por exemplo, o texto de Romanos, o capítulo 9, o versículo 15, diz lá, terei misericórdia, a palavra de Deus a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nesse caso, a graça de Deus é oferecida uma predestinação positiva e não negativa. Muitos dos que pensam assim têm sérias dificuldades em entender como um Deus amoroso e gracioso, ele poderia enviar por sua vontade deliberada algumas pessoas para o inferno. Os que pensam nisso, que creem que Deus pode fazer isso, eles creem naquilo que é chamada a dupla predestinação. Predestinam uns para o inferno, outros para o céu. Então, aqueles que estão sobre a ira de Deus, mesmo não tendo feito nada para receber essa ira de Deus, eles estão nesse estado tão somente porque rejeitaram a Deus, na verdade mesmo sem saber que rejeitaram. Um outro teólogo chamado Olson, ele vem nos apresentar uma outra alternativa. Vou pedir para colocar, aí está aí.
ele diz assim sobre a predestinação. A predestinação é um conceito bíblico, disso não temos dúvida. Lemos aqui na palavra de Deus. E ele vai dizer, o arminianismo clássico a interpreta de maneira diferente dos calvinistas, mas sem negá-la. Ela, então, é o decreto soberano de Deus em eleger os crentes em Jesus Cristo. Essa expressão, sempre que aparece em Cristo, ela faz toda a diferença, pelo motivo que eu já expliquei. Em Jesus Cristo, e inclui a presciência de Deus da fé desses crentes. Nesse caso, a predestinação, ela está ligada à presciência de Deus, ou seja, Deus, desde os tempos eternos, desde o início de todas as coisas, ele sabe quem são aqueles que vão crer nele para a salvação e aqueles que não vão crer, e nesse caso, irão para a perdição eterna. Não por determinação de Deus, mas porque eles próprios rejeitaram a graça de Deus. E repito, segundo esse pensamento, aqueles que aceitaram a Cristo, esses sim, desde a fundação do mundo, pela presciência de Deus, estão predestinados. Nesse caso, o fato de Deus saber de antemão, porque Deus é onisciente, saber de antemão os que são salvos, faz destes, de certa maneira, predestinados. Mas não por uma escolha de Deus, mas pelo conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas. Uma outra explicação ainda sobre essa presciência. E aí eu destaquei 2 textos. O primeiro deles é Romanos 8, 29. Diz o próprio apóstolo Paulo nesse ensinamento tremendo. Porque aqueles que de antemão conheceu, vejam, isso é presciência. A esses também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então vejam que a presciência de Deus, o conhecimento prévio de Deus, acerca daqueles que vão ser salvos, de certa maneira, corrobora com essa predestinação que é em Cristo, que está muito mais ligada à segurança dos crentes para a salvação, e não com a predeterminação de Deus. Outro texto é 1 Pedro 1:2. Diz o apóstolo, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, o pré-conhecimento leva em conta a fé em Cristo. Aparece aí a obra de Deus, aparece a obra do Espírito Santo e aparece aí a obra de Jesus Cristo. A Trindade presente na salvação, mas demandando da fé daqueles que creriam e que Deus previamente tinha conhecimento dessa verdade maravilhosa. Bem, há uma pergunta que, então, eu ouço sempre, não é? Ouvi hoje, inclusive, aqui. Os batistas creem na predestinação? Isso. Então, quero trazer alguns trechos da nossa declaração doutrinária, não é? Que muitos, infelizmente, não conhecem. Respondendo a essa pergunta, então, os batistas e a predestinação. Olha o que diz a nossa declaração doutrinária. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania, está grifada a palavra soberania, Deus é soberano, disso ninguém tem dúvida. Pensar no livre-arbítrio humano não tira absolutamente a soberania de Deus. Então, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência, é o que eu acabei de explicar, de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no decorrer dos tempos, aceitaram livremente o dom da salvação. Essa é, de alguma maneira, um equilíbrio entre essas duas posições, que, embora seja o embate entre 2 teólogos, mas precisamos lembrar que
foram homens de Deus, que grandes pregadores, grandes batistas, inclusive, ao longo dos tempos, grandes evangelistas, realmente tiveram esse pensamento. Então, você percebe aí um certo equilíbrio entre aquilo que está revelado na palavra de Deus. Um outro texto que eu quero deixar aí também, então, a resposta a essa pergunta. Creem os batistas na predestinação? A resposta é sim, claro, mas não numa imposição que tem sido feita hoje em dia por algumas pessoas, não é? Até no meio batista, por um tipo de predestinação apenas. É interessante como, às vezes, hoje em dia, as coisas estão, tanto no meio político, quanto no meio teológico, tomando, assim, uma radicalização de parte a parte. Eu vou dizer que eu vejo com espanto, no meio batista, como eu disse, desde da sua fundação, lá em 1600, sempre existiram esses dois posicionamentos e sempre viveram em harmonia. Nunca deixamos de pregar o Evangelho, nunca deixamos de ser uma igreja missionária, porque alguns têm uma posição mais voltada para o calvinismo, outro mais para o arminianismo. Nós, os batistas, não fazemos opção de teólogo A, B, C ou D. A nossa autoridade está nesse livro, a palavra de Deus, e não em tratados teológicos desse ou aquele. Não firmamos fidelidade a nenhum teólogo, mas, com muita humildade, repito, olhamos para esse livro e buscamos nele as respostas para as nossas dúvidas. Por isso eu vejo com certo estranhamento, mesmo no meio batista, congressos, aqui e dali. Já fui convidado várias vezes para ir em congresso dessa ou daquela organização, onde o assunto é o calvinismo, o assunto é isso, como se quisesse nos converter a um tipo de teologia. Absolutamente. Uma das grandes vantagens de ser batista é poder ter livre pensamento e não ser cerceado por ninguém. Por isso eu sou batista. Por isso eu concordo com a nossa declaração doutrinária. Cremos na predestinação? Sim. Mas não há negar que há um maior grupo de batistas, principalmente no contexto brasileiro, em outros países, às vezes, alguns estão mais voltados para um calvinismo mais radical, outros para um arminianismo mais radical, mas no Brasil a tendência é de equilíbrio, não é? Nós cremos, os batistas brasileiros creem na predestinação, mas naquela que é condicional à fé, que é pregada em todos os púlpitos batistas, cada domingo, quando o pregador faz um apelo para que aqueles que querem atender ao chamado de Deus possam se manifestar, que é estabelecida, sim, segundo vimos na Escritura, pela presciência de Deus. Nunca foi o ser humano que teve a última palavra. O livre-arbítrio não coloca em xeque a soberania de Deus, em absoluto. Pelo contrário, Deus mostra-se ainda mais soberano na medida em que Ele usa essa soberania, não para subjugar o ser humano à sua vontade, mas na sua vontade, Ele deixa também esse ser que Ele próprio, pela sua vontade, criou, com vontade e liberdade, para também fazer a escolha livre por segui-lo e por crer nele. Então, não é o ser humano, jamais, que tem a última palavra, mas é Deus quem deu a primeira e dará a última palavra sobre a salvação do homem. Vida eterna para quem crer e a morte eterna para quem não crer. Isso é claro, é límpido, é cristalino na palavra do Senhor. Portanto, para nós, não existe essa questão. Eu vou pedir o próximo slide, que eu também estou me guiando aqui pelos slides. Não existe necessariamente esse embate entre livre agência ou livre-arbítrio, como alguns colocam, como se o livre-arbítrio fosse a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E vão dizer, isso o homem perdeu no Éden. Como assim?
Ou a livre agência? Não, o homem ele tem livre agência, ele pode decidir se vai morar naquela cidade, estudar naquela escola, essas escolhas triviais ele pode fazer, mas no que diz respeito à sua vida espiritual, ele não tem poder sobre a sua vida, é Deus que vai, de alguma maneira, resolver tudo nessa situação. Concordamos que há vários textos bíblicos que mostram essa soberania de Deus. Concordamos que Deus também, por ser onipotente, em alguns casos claros, como Esaú e Jacó, como a própria salvação do apóstolo Paulo, parece ter interferido na história e feito valer a sua vontade. Mas daí a dizer que ele age assim com todos os seres humanos, seria limitar o próprio Deus, no nosso ponto de vista. Nesse caso, o que cremos sobre o livre-arbítrio também está exposto na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que diz assim: ainda que baseada na soberania de Deus, ainda falando sobre a eleição, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. É isso que diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Outras declarações já houveram. Alguns se referem à primeira declaração dos batistas ingleses, né? A New Hampshire, era completamente calvinista, é verdade. Mas declarações doutrinárias, elas vêm mudando ao longo dos tempos. Alguns dizem, precisamos voltar à nossa origem calvinista. Nós precisamos voltar a uma origem só, a da palavra de Deus. Calvino, Armínio, Zwinglio, Lutero, George Brouwer, George Whitefield e tantos outros gigantes do passado da fé cristã, que estão com certeza na glória, nos aguardando para estarmos com eles, não concordaram sobre essas coisas. Não é agora que temos que concordar. Não é um Fla-Flu ou um Atlético e Cruzeiro. São questões teológicas sérias que precisam ser observadas à luz da palavra do Senhor. Toda a revelação bíblica, todos os textos bíblicos precisam ser considerados. E a partir daí, com humildade, sabemos de uma coisa só. Seja de uma forma, seja de outra, o mais importante é que o Evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas. E nisto, calvinistas, arminianos, concordam plenamente. O calvinista não, de maneira nenhuma, abre mão da pregação do Evangelho. Temos igrejas calvinistas que são profundamente missionárias, como a igreja presbiteriana e as igrejas reformadas de modo geral, que foi, inclusive, a primeira igreja evangélica a chegar ao Brasil e também a primeira igreja evangélica a chegar aqui à nossa cidade de Governador Valadares. Missionários que são, porque pregam que aqueles que são predestinados responderão sim quando forem expostos à verdade da palavra de Deus. Da mesma maneira, as denominações arminianas, dentre elas destacamos os metodistas, grandes avivalistas ao longo do tempo, e também uma das primeiras denominações a chegar ao Brasil. Destacamos a Assembleia de Deus, essa potência evangelística do nosso país, a maior denominação evangélica do Brasil, arminianos que são, nosso maior respeito. Mas nós, como batistas, como bons batistas, preferimos não ter que tomar posição sobre isso. Respeitamos os diferentes pensamentos e pregamos o Evangelho. Pregamos o Evangelho. Os púlpitos batistas estão cheios da mensagem da pregação do Senhor. Por isso, talvez, sejamos uma das denominações mais evangelísticas e missionárias de todo o mundo. Não por causa da nossa opção do teólogo A ou B, mas pela nossa opção com um mandato que está claro na palavra de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
É isso que nós precisamos fazer. E cremos numa doutrina que para mim é muito cara. Essa sim, caríssima, repito, a da perseverança dos santos. Vou pedir para colocar aí, inclusive, dos salvos, né? A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força, nenhuma circunstância tem o poder de separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus e a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. É o Senhor Jesus que diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Aquele que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão, e ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que crê em Jesus Cristo, realmente pode ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. E nada, nem ninguém, como diz o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.